Olá, queridos alunos! Vamos falar sobre introdução a fundos de investimento. Vem comigo! Vamos ver como funciona, entender toda a parte de fundos de investimento, começar com essa breve introdução. Então vamos embora. Nós tínhamos uma bíblia de fundos de investimento que era a Instrução CVM 409 de 2004, essa lei. Essa legislação era a que era a legislação que estava em vigor até pouco tempo atrás. Era a que dominava a indústria de fundos. Porém, de 2004 para cá, passaram-se vários anos e a indústria foi se modernizando e o mercado de fundos foi cada vez mais profissionalizando e foi necessário editar uma nova norma, uma legislação mais completa, mais harmônica, mais linda, e nasce então a Instrução CVM número 555, a famosa 555, né? Que é a instrução que foi digitada em 2014, dezembro de 2014, mas apesar disso ela passou a ter validade a partir de outubro de 2015, tá? Então essa é a lei que rege a parte de fundos de investimento. Claro que tem outras legislações, a própria 554 vai falar sobre investidor qualificado, mas o grosso realmente, a legislação de fundos, ela é dada por essa instrução da CVM. Tudo bem? Então vamos embora, então vamos entender um pouco melhor sobre como funciona fundo com uma leve introdução à ideia por que se faz investimentos em fundos, tá? Então nós temos os investimentos clássicos que nós temos para o investidor, que ele pode aplicar seu dinheiro, a maioria coloca na caneta de poupança, né? Nunca vem como adora, né? Põe lá na caneta de poupança, porque é tradicional, porque é o que todo mundo conhece, é o fácil, é o mais clássico dos clássicos. Se a gente ainda pegar dentro dos segmentos ofertados pelos bancos, nós temos também, por exemplo, um CDB, né? Um certificado de depósito bancário, que também é um investimento bem clássico, que muita gente faz. Mas nós temos outros investimentos não tão usuais assim, não tão conhecidos, como por exemplo um título público federal. Um título público federal, né? Esses são alguns exemplos de investimentos. Nós podemos falar em ações, podemos falar em debêntures, LCI, LCA, letra de câmbio. Vai embora, né? Uma porretada de investimentos. São algumas opções que o investidor tem para colocar o dinheirinho dele. Toda vez que ele faz esse tipo de investimento, ele faz um investimento direto. O que é um investimento direto? Ele vai lá e aplica no CDB. Mesmo que ele tenha que ir numa instituição financeira, né? Aqui no caso, ele precisa de um banco para fazer esse investimento, né? No caso, para comprar o título público, ele precisa de uma corretora, por exemplo, para intermediar essa operação. Lembrando, mesmo que ele vai comprar diretamente com o Tesouro, ele precisa de um agente de custódia para intermediar essa operação, ele vai procurar uma instituição para fazer esse investimento. Mas são investimentos diretos. Tanto é que a compra de títulos públicos feita por pessoa física é chamada de tesouro direto, porque o cara compra de maneira direta. O que nós vamos apresentar, estamos vendo agora, é uma outra alternativa para isso. É o cara fazer investimento não de maneira direta, e sim de maneira indireta. E como isso? Ele vai pegar esse dinheirinho dele e ele vai levar para um outro cara. Um fundo de investimento, olha só. Esse fundo de investimento vai pegar essa graninha aqui, que é o investir o dinheiro que o nosso amiguinho tem. Ele, com esse dinheiro que eu vou aplicar, esse fundo vai lá e compra os ativos do fundo, ó, ele vai comprar esses investimentos. É como se eu não fosse direto fazer essa aplicação aqui, eu não vou fazer de maneira direta, eu vou fazer de maneira indireta, passando por um fundo de investimento. Essa é a concepção de fundo. Qual é a vantagem e desvantagem? Nada na vida tem só vantagem, nada tem só desvantagem. Obviamente, se os dois mercados existem, é porque não existe nenhum melhor, porque se tivesse um melhor, princípio da dominância, esse estaria, o outro não ia existir, não faria sentido isso, né? Então, amores, eu tenho alguma coisa aqui que tem coisas boas, coisas ruins. O que tem de bom em fundos de investimento e o que tem de ruim? Lado ruim primeiro. Se eu pegar, fazer esse investimento e esse fundo vai lá fazer os investimentos nos ativos, esse investimento nos ativos vai render um certo juros, que é aqui, vamos chamar aqui a rentabilidade dessa minha aplicação, né? Desse dinheiro que vai estar aplicado no fundo, não só a rentabilidade, como também o dinheiro que a gente aplicou, isso é o que você aplicou. É o que nós chamamos de principal, é o que era teu, tá? E isso aqui é o que rendeu. Um percentual dessa grana total aqui, de todo esse dinheirão, um percentualzinho o fundo vai comer para ele. É o que nós chamamos de taxa de administração.
Então você não vai ficar com todo o dinheiro para você, o cara do fundo vai ficar com um pedaço dessa brincadeira. Você paga para alguém fazer a gestão do seu dinheiro. Tanto é que fundos de investimento é chamado de gestão de recursos de terceiros. O que a instituição faz é cuidar do dinheiro do cliente. É diferente de quando o cliente põe num CDB. Porque quando o cliente põe no CDB, o banco pega esse dinheiro e empresta na outra ponta. E ganha spread. Aí é gestão de recursos próprios. Se você coloca no CDB, dá o dinheiro para o banco faz o que quer. Se você coloca em fundo, o fundo compra ativos, gera receita. Desse patrimônio, o fundo cobra um percentual para cuidar do seu dinheiro. Mas professor, então é muito melhor colocar direto, porque aí eu não vou pagar essa taxa de administração. Por um lado, sim. Mas tem um outro lado. Se você for fazer investimentos direto, normalmente se tem pouco dinheiro. E aí, cabeção, se você tem pouco dinheiro, o teu volume para investir no fundo, na poupança, CDB, o que for, ele é pequeno. E alguns investimentos, como por exemplo o CDB, não é o caso da poupança, mas no caso do CDB, a rentabilidade está atrelada a uma série de fatores, inclusive ao volume que você vai aplicar. Se você chegar no banco e falar, eu tenho só 200 reais para emprestar, para aplicar no CDB, o banco não vai deixar nem tu entrar, falar, vai embora, chinelão, 200 reais, que é isso? Isso não é uma aplicação financeira, porque o banco ignora as pessoas pobres. Agora, se você chegar lá e falar, eu tenho 2 milhões, vem o presidente tomar um café contigo, serve um whiskyzinho e tudo é mais lindo. Então, se você não tem 2 milhões, tendo 200 reais, você pode ir através de um fundo e o fundo pega os 200 teu e de todo mundo e gera 2 milhões. E o fundo toma esse uísque com o banco, essa taxa atrativa e te dá um golezinho dela. É isso que acontece. Ah, professor, então o fundo de investimento é para pobre. Captei. Não, cabeção, não, pelo amor de Deus, não. O fundo de investimento é um condomínio. Essa é a palavra que a gente tem que associar a fundo de investimento. E se você sabe o que é condomínio, vai entender muito bem o que é um fundo. Existe condomínio de casas populares? Existe, para pessoas de baixa renda. Existe condomínio de classe média? Existe. Existe condomínio para pessoas ricas? Cheio de dinheiro lá na casa onde um vizinho mora bem longe do outro, chega de helicóptero, só ninguém tem orçamento. Eles perguntam quantos heliportos tem. Tem ou não tem? Tem. Tem condomínio de todas as classes. Tem fundos para todas as classes. O fundo, ele transforma um monte de pessoas com, vamos dizer, um monte de pobre em um rico, um monte de rico em um milionário, um monte de milionário em um bilionário, um monte de bilionário em um trilionário. Essa é a ideia. E sempre com a ideia de aumentar o volume, e quando eu aumento o volume, pego o dinheiro de muitas pessoas, eu vou ter melhor possibilidade de retorno devido ao poder de barganha. Se você chegar numa loja para comprar um produto é X e comprar 10 é Y, você tem poder de barganha e ainda poderá diversificar. Então, as grandes vantagens do fundo de investimento, por essa aplicação em condomínio, possibilidades de retorno superior. Então, é possível, possibilidade de retornos superiores à aplicação individual e, principalmente, a diversificação, porque tem um volume maior. Com essa diversificação, nós teremos uma redução dos riscos corridos. Essas são as principais vantagens em investir em fundos de investimento, e o conceito inicial de fundos de investimento é exatamente esse. Agora, para você entender melhor